Olá, estou de volta com o título A Liberdade em Cristo, porque em Cristo nós somos salvos. Eu dou a paz em nome de Jesus. Irmãos, meu nome é Euclides Marques e eu trago uma mensagem muito bacana, muito espiritual, para que a gente venha entender sobre as coisas espirituais que estão ao nosso redor e o qual a gente não vê, a gente não pode pegar, mas eles estão por trás elaborando a nossa destruição. E Jesus, através das suas escrituras, ele nos traz a revelação desse livro, porque ele disse que tudo que seria oculto seria revelado. E eu tenho aqui uma mensagem para trazer no livro do evangelista Lucas, capítulo 8, versículo 26, que fala sobre o endemoniado de Geraseno. Mas antes de trazer essa mensagem de Geraseno, que é a cidade onde vive esse homem endemoniado, Jesus sai do monte do sermão e ele entra num barco e atravessa o mar da Galileia. Quando ele atravessa o mar da Galileia, sopra um vento do norte, uma tempestade do vento do norte, o qual se torna uma tempestade ali no momento. E Jesus está dormindo na proa do barco. E os discípulos ficam temerosos, com medo, porque o barco estava entrando água e as ondas eram muito altas. A onda chegava a quase 10 metros. Então, Jesus ali estava dormindo, eles acordam Jesus, mestre, vamos morrer. E Jesus se levantou, repreendeu o vento, a fúria da água, e tudo se acalmou e se fez uma bonança. Então lhe perguntou, onde está a vossa fé? Jesus perguntou para os discípulos, onde está a vossa fé? E eles ali ficaram maravilhados, dizendo uns aos outros, quem é este até que o vento e a água obedecem? Eu digo para vocês, esse que o vento e a água obedecem é o Criador do céu e da terra. Tudo foi feito através dele, porque nada seria feito se não fosse por ele. Esse é o que vai em busca para trazer a tua salvação. Ele é aquele que está sempre se revelando ao homem para que o homem venha buscar a sua presença. Mas Jesus vai ao encontro, como ele foi, atravessou o mar da Galileia e chegou naquela cidade. Quando Jesus colocou o pé naquela terra, saiu ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios. Mas você vê que Jesus atravessou o mar da Galileia, que na verdade não é um mar, é um lago de água doce em pleno deserto. Olha que maravilha a grandeza de Deus. E de vez em quando sopra um vento ao extremo do norte de Israel, passando pelos gumes das geleiras do Monte Hermon e pelas correntezas formadas das montanhas de Golã. E ela bate na superfície ali daquele lago, provocando justamente essa mudança de clima, o qual levantou uma tempestade, que ela vem sem aviso prévio, acontece do nada. E esse mar da Galileia, que é um lago, na verdade, de água doce, ele tem 24 quilômetros de largura, 14 de comprimento e 45 metros de profundidade. Já pensou que maravilha? Mas só para vocês entenderem o que Jesus faz para salvar o homem. E Jesus se dirigiu àquela cidade de Geraseno. E lá é uma cidade antiga que ficava ao norte dos dias de hoje, da Jordânia, é a cidade pagã, grega e romano. Moravam ali gregos e romanos e tinha judeus helenistas que estudavam sobre a cultura e sobre a filosofia grega. E ali existia um paganismo muito grande, oferta, prostituição, tudo que você imaginar de paganismo tinha naquela cidade. Era 10 cidades localizadas no mesmo local, cidade rica, cidade próspera, cidade luxuosa, e tinha uma desigualdade muito grande ali que afligia várias pessoas. E que a gente vê que nesse decorrer desse relato que Jesus nos mostra, tinha um homem ali que ele saiu ao encontro, que veio da cidade, e desde muito tempo esse homem era possesso de demônios. Ele não andava vestido, não tinha habitação, não morava em casa, mas morava assim nos sepulcros, no cemitério. Vendo Jesus, ele se prostrou diante de Jesus, exclamando, dizendo em alta voz, que tenho contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Peço-te que não me atormente. Você vê que ele sabe o tempo dele. Ele sabe que quando ele viu ali o Criador, ele já sabia que Jesus ia mandar ele para o abismo, mas Jesus repreendeu ele. Pois Jesus tinha ordenado aos espíritos imundos que saísse daquele homem. Aquele homem já havia muito tempo que estava possesso daqueles demônios. E eles mantinham aquele homem preso, né? Aqueles espíritos, ele mantinha aqueles homens presos. Aquele homem
Ele morava no sepulcro, ele era preso nas correntes, ele quebrava as cadeias onde ele era preso, e ele saía ali com as correntes, quebrava tudo, nada o segurava, era agressivo, ele se machucava, os demônios levavam ele para o deserto. Você vê como esses demônios, ele usa a pessoa, como ele manipula as pessoas, fazendo as pessoas de escravo, né? E Jesus pergunta a ele, qual o teu nome? Ele respondeu, Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Legião seria hoje um exército romano preparado para a batalha. Um exército totalmente organizado que iria para destruir, tomar terreno. Então esse homem estava possuído de 6.000 demônios. Imagina o sofrimento desse homem. Até eu pergunto para mim mesmo, como é que esse homem conseguiria ter tanto demônio sobre a sua mente? Porque ele domina a mente do homem, levando o homem a fazer coisas que não é correto. E Jesus ali olha e vê uma manada de porcos que estavam pastando ali, naqueles montes ali. E Jesus olha para a manada dos porcos e ele suplica aos demônios que Jesus deixasse eles entrar naqueles porcos. Jesus permitiu. E tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada retirou-se a um precipício que tinha e caiu em um lago e morreram tudo afogado. Aqueles que andavam ali cuidando dos porcos, quando viu tudo isso, eles ficaram assustados, não entenderam nada. Como é que pode? E saíram correndo pelas campinas, pelos campos, e foram até a cidade e contaram para todo mundo o fato que tinha acontecido. Que o homem tinha saído daqueles demônios e entraram nos porcos. Aquele povo ali vivia de porcos. Foi 20.000 porcos, eram muito porcos. E quando a multidão volta da cidade para ver o que tem acontecido, as pessoas encontram quem? Aquele homem vestido, em plena consciência, o que estava endemoniado, sentado aos pés de Jesus. Olha que maravilha, com novas roupas. E isso você vê que totalmente ele estava liberto. Então é isso que Jesus faz. Quando você tem um encontro com Jesus, quando você quer ser liberto dos teus vícios, da tua fornicagem, das tuas idolatrias, das coisas que você faz, que acha que está fazendo certo, que acha que Jesus está ali, meu amigo, só tem um caminho para tu ser liberto. É buscar a presença de Jesus para ele te libertar. E quando aquele homem estava ali com roupas limpas, roupas em sã consciência, mostra que Jesus renova o homem. Jesus faz uma nova vestidura no homem espiritual. Jesus mostra que tu teve uma mudança, tu vai envergonhar aqueles que te envergonhavam. Do teu testemunho. E a multidão ali fica com todo mundo dos arredores de Geraseno com medo e pediram para Jesus se retirar dali. Jesus se retirando, ele entrou no barco e de repente aquele homem que havia saído dos demônios suplicou-lhe que deixasse ele estar com Jesus. Mas Jesus despediu ele, não, dizendo, não, volta para casa e conta tão grande coisa Deus fez por ti. E ele foi anunciando por toda a cidade quão grande coisa Jesus tinha feito por ele. Olha que maravilha como Jesus transforma a vida do homem, né? Quando a gente entrega nossas vidas ao Senhor, porque hoje esses espíritos eles são organizados, eles são espíritos que eles vieram para destruir o homem. Olha que o livro de Isaías fala no capítulo 14, versículo 12, Satanás falando: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que habitava entre as nações, tu dizia ao teu coração, veja só, soberba, egoísmo, né? Traição. Ele dizia no meu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte subirei acima das mais altas nuvens. Aí ele diz, serei semelhante ao Altíssimo. Aí Deus fala para ele, contudo serás levado à cova, o mais profundo do abismo. Por isso eles falam aqui, tu viesse antes para me levar para o abismo. Ele sabe o tempo deles, né? E a gente vê que no livro de João, o Evangelho de João, João diz aqui no capítulo 1
versículo 10, ele diz assim: Jesus estava no mundo, né, referindo a Jesus, ele estava no mundo e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. O povo que estava lá expulsou Jesus. Depois que Jesus expulsou os demônios daquele rapaz, o povo não quis a libertação, expulsou Jesus. Então, a mesma coisa aos dias de hoje. Jesus está se revelando ao homem, Jesus está entrando na porta, batendo, mas a gente não quer ouvir a palavra. Ele diz: eu entrarei na tua casa e cearei contigo. Aquele que me aceitar, eu tomarei como filho. Né? Mas muitas pessoas não querem. A palavra está sendo levada para muitos, mas muitos não querem receber. Como ele diz aqui, o mundo não conheceu, veio para o que era seu, mas os seus não receberam. No entanto, todos que receberam, aqueles que creram no seu nome, deram-lhe o poder de ser filho de Deus, filho nascido não do sangue, nem da vontade da carne, mas nem da vontade do homem, mas de Deus. Quer dizer, não é da nossa vontade, não é do nosso querer, é do querer de Deus. E quando a gente aceita Jesus como o nosso caminho para a salvação, ele nos tem como filho. Como o livro de Hebreu fala, que o homem, como aos homens está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Assim também Cristo ofereceu-se só uma vez para levar os pecados de muitos, tá vendo? De muitos, não é de todos. Aparecerá pela segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Aqueles que estão sem pecado, ele vai vir para a salvação, e os outros vai ser para julgamento. Então, meu amigo, temos que tomar posse, temos que aceitar Jesus como o único caminho da salvação. Esses espíritos falantes que a gente não pode consultar, como em Êxodo 18 e 20 falam, não consultar espírito falante, eles são mentirosos, eles vêm para te enganar, eles colocam doença em você dizendo que está te curando, sabe? Ele entra na tua mente e eles se tornam... Ele acha que são dono do corpo do homem. Ele diz que, não, vocês pertencem a mim. Muitos estão fazendo oferenda nos caminhos, né? Fazendo todo tipo de rituais para que eles venham enganar o homem, para que o homem se afaste de Deus. Muitos estão nas esquinas, no sepulcro, fazendo oferenda, achando que Jesus Cristo está ali. Jesus Cristo não compartilha com a glória dele com ninguém. Ele diz que não compartilha a glória dele com ninguém. Por isso diz: buscar o meu reino, todo teu entendimento, todo teu juízo, todo teu coração, que ele entrará na tua casa e fará coisas grandes. Eu digo hoje, abandona teu vício. A gente vê hoje as pessoas matando, roubando, pai prostituindo, usando sua filha como prostituição, matando a mulher, querendo roubar as heranças dela, ou vice-versa, filho contra filho, pessoas filmando a morte do outro no lugar de ajudar, eles ficam filmando. A gente vê que isso já é um espírito que está sobre esse mundo aqui, porque a palavra diz que ele era condutor de luz, Lúcifer, e como Isaías fala, ele caiu e perdeu sua identidade de anjo e levou um terço de anjos com ele, que são demônios, para vir para destruir a vida do homem. Como é que ele pode atingir a Deus? Fazendo guerra, conflitos, fome, desigualdade, né? Falta de amor, falta de perdão. Então tudo isso ele está diante dessa obra maligna para destruir. Ele não pode atingir a Deus, então vai atingir a criação de Deus. Mas nós que somos filhos de Deus, estamos dentro da asa de Deus, sendo protegidos debaixo das suas destras, para que esses demônios não venham nos atingir. Embora às vezes ele até tenta, mas não consegue, porque o Senhor dos Exércitos, aquele grande Criador do céu e da terra, está conosco. E eu digo para os irmãos nesse momento: abandona essa vida de prostituição, abandona essa vida de idolatria, toma posse, usa teu ministério para servir o Senhor, o verdadeiro Deus, o verdadeiro Espírito de sabedoria, porque Deus está te dando a oportunidade e os tempos estão próximos. E como diz o livro aqui, 2 sentidos: nascer, morrer, depois segue esse juízo. Então deixa essa mensagem para os irmãos meditar. Que os irmãos se inscrevam nesse canal, que os irmãos ajudem a fazer essa obra que Deus colocou no meu coração para levar essa mensagem para muitos que estão afastados e precisam ouvi-la. Que os irmãos assinem, se inscrevam, que faça essa obra divina do Senhor pelos canais de redes sociais, chegar a muitos que precisam ouvir a palavra de Deus. Amém? Assim eu entrego todos na mão de Jesus e abençoo todos. Até a próxima.